2 anos para esse tipo de licença. Tá? Então, aqui a descrição da licença ambiental unificada, né, mais ou menos dentro daquilo que a gente falou. O que vai definir a questão do impacto vai estar num anexo, né, do decreto. A questão da vigência da licença, no mínimo 6 anos, no máximo 12. O INEA realizará a vistoria prévia para empreendimentos e atividades sujeitos à LAU, isso para distinguir, né, do que é a LAC. Tá? E aí, a gente, encerrando esse tema, certamente eu queria deixar também, dizer o seguinte: como eu escolhi não seguir, né, a análise dessa lei artigo por artigo, né, eu resumi os itens que melhor caracterizam essas questões aí, como a gente levantou, né. Então, certamente vai ter um ou outro artigo, parágrafo, que também poderia ter sido acrescentado aqui quando a gente analisa racionalização de procedimentos, mas para fazer essa apresentação eu busquei aquilo que eu entendi que era o mais significativo, tá? Só para não ficar claro que eu não deixei nada de fora, assim, de propósito, não. E certamente aí na hora dos debates, quem quiser levantar alguma coisa que a gente não falou, a gente pode fazer isso, tá? Bom, esse tema aqui eu também achei super, né, interessante, altamente apropriado, a questão da padronização de estudos. Quem, enfim, trabalhou comigo sabe o quanto eu sempre me preocupei, né, com a segurança jurídica, né, e com a, vamos dizer assim, diminuir a discricionariedade do técnico, até para dar também mais conforto para os técnicos, né? E eu acho que esse item aí ele entra nessa direção, né? Quem trabalha na área ambiental sabe que os estudos que precisam ser exigidos, eles dependem totalmente de cada atividade, é o tipo da situação, um caso concreto. É muito difícil você padronizar isso, né? Mas como existe realmente, né, essa questão com a forma, essa preocupação com o cumprimento de determinados quesitos, né, vamos dizer assim, fica muito complicado para o analista ambiental, né, não ter, vamos dizer assim, um rol previstos em norma de estudos para ele poder, dentro de cada empreendimento, poder escolher aquilo que cabe melhor. Então, eu acho que isso é um avanço, né, no sentido de se criar essa padronização. Certamente, tem muito mais outros tipos de estudos que poderiam estar aí, mas isso eu acho que é o tempo que vai ensinar. Mas essa possibilidade de você ter um escopo maior, né, de estudos, vamos dizer assim, tecnicamente definidos, né, certamente isso dá um conforto maior para o analista e garante, dá um pouco mais de segurança jurídica também para o empreendedor, né? Então, a gente vai ter, sim, a manutenção do bom e velho EIA-RIMA, né, da forma como ele está estabelecido lá desde a resolução CONAMA 01 de 86, se eu não me engano. Eu não sou muito bom com o número, mas é por aí. Estamos falando aí de 40 anos de EIA-RIMA. O relatório ambiental simplificado, que também é um tipo de estudo que não é estranho, né, para a maioria das pessoas, isso já é usado. Os empreendimentos de atividades não sujeitos à EIA-RIMA, mas que sejam enquadrados como de alto impacto ambiental, né? Quer dizer, aquilo que está mais próximo do EIA-RIMA. E essas duas novidades, né, que também imagino que devem estar sendo estudadas lá dentro do corpo técnico do INEA para dar um contorno de como seria isso, que é o diagnóstico ambiental resumido, extremamente importante, né, para esses empreendimentos e atividades sujeitos à licença ambiental comunicada, já que, não havendo a vistoria prévia, né, eu acho que é importante esse diagnóstico fazer parte dessa análise desse requerimento. E o estudo ambiental de conformidade, né, que se chegou como sendo a proposta de um estudo que resolveria os outros problemas quando não se encaixasse nesses três aí. Pelo menos foi isso que eu entendi, né, e que eu acho que também ainda depende de uma formatação e uma regulamentação posterior. Tá? Por isso que eu coloquei aqui mais uma plaquinha de dever de casa aí, os meus amiguinhos do INEA. Eu imagino que eles já devem estar trabalhando nisso. Sim.
Na Sim. verdade, esse estudo ele é um nome genérico para compilar todos os estudos que a gente já costuma pedir nos licenciamentos que não são sujeitos à ERIMA, né? Então, vai ter lá um compilado com um estudo de análise de risco, ruído, emissões, né? E aí ele também não vai ser um pacote fechado, ele vai ser em função da tipologia. Então, esse nome de estudo, eu até já esqueci, não sei o que, de conformidade, ele é um compilado para o caso a caso de todos os estudos que a gente já está acostumado a solicitar no licenciamento, que não seja a ERIMA, e o DAR, que o DAR é específico para a LAC, né? Que é um formulário que vai ser autodeclaratório, também está sendo revisado. Então, a gente já está trabalhando não só no que seria o estudo, mas também na regulamentação. Obrigado, Mariana. Chega na hora de perguntar, nunca sobra espaço. Então, eu vou dar uma acelerada aqui, tá, gente? Não posso deixar de falar sobre essa questão da relação com os órgãos intervenientes. Isso é das coisas mais polêmicas que existe. Então, isso eu até botei um raiozinho aí, né? Porque eu estou vendo sinais de problema aí com relação, primeiro, essa questão da certidão de uso e ocupação do solo. Por mais que eu entenda e concorde com quase todos os meus colegas aí que isso não tem nada a ver com ambiental, eu me preocupo muito com a segurança jurídica e com o desperdício de esforço quando você avança numa análise de um licenciamento e lá na frente descobre que aquilo não cabe dentro do zoneamento municipal e aquele empreendimento não vai adiante de jeito nenhum. Então, eu acho que isso vai gerar aí algum debate, alguma polêmica, mas enfim. E fora essa questão do SPU também, porque pelo que eu entendi daí, não se vai mais analisar a questão de SPU. Assim, para quem está lá no órgão ambiental deve estar batendo palma, dando graças a Deus, porque tem inúmeros licenciamentos travados, principalmente lá na região de Angra dos Reis, enfim, por uma questão que também não tem nada de ambiental, né? Mas, enfim, a minha preocupação é que isso possa lá na frente acabar se transformando num desperdício de recurso humano aí do órgão. Eu não estou preocupado, nesse caso específico, eu não estou nem preocupado com o empreendedor, porque se ele inicia um licenciamento sem saber se o zoneamento municipal comporta a atividade dele, ele está errado e está errado feio, né? Mas, enfim, a minha preocupação é o desperdício de recurso humano do órgão ambiental. Mas isso eu estou apontando aqui também para deixar para a gente debater lá no final. Então, assim, é muito difícil, entendendo que é muito difícil avançar nessa questão da relação com os órgãos intervenientes, porque a gente tem legislação que trava, né, e que inibe o analista ambiental de fazer qualquer coisa diferente, né? Em especial aí eu chamo a atenção aí dessa questão das unidades da participação das unidades de conservação. A lei do SNUC, né? Ela traz isso bem claro, que o empreendimento de atividade de significativo impacto ambiental, de acordo com afetar a unidade de conservação, esse afetar, ele é mortal, ele traz toda a subjetividade possível para uma decisão, né? Que eu me lembro aqui de caso concreto, assim, de cabeça, é o caso lá do terminal portuário lá de Macaé, eu não sei, e a relação dele com o Parque Nacional de Jurubatiba, se não me engano, enfim, depois o Breno me ajuda a lembrar aí, que ele deve saber disso aí. Mas, enfim, quando você fala... eu sempre aprendi, desde cedo, mesmo sem ser biólogo, que quando uma borboleta bate asa aqui, alguém espirra lá no Japão, é difícil dizer quando uma atividade não vai afetar uma unidade de conservação, né? Então, esses termos, né, nas legislações, eles são mortais, né? Enfim, isso não tem como fugir, isso continua aí. Então, continua sendo necessário e continua sendo uma autorização, ou seja, no meu modo de ver, interpretando a lei como ela está, isso não é um questionamento, eu também não sei como sobrepor a isso, se a unidade de conservação não autorizar o determinado empreendimento, porque entendeu que vai afetar, né, que seja a sua zona de amortecimento, no final o empreendedor vai ganhar um não e não sei o que ele faz com todo o gasto dele que ele tiver ao longo do caminho. Existe uma previsão no decreto, né, para que seja estabelecido um prazo. Tem uma questão do prazo, bom, enfim, está aqui, né? Os órgãos intervenientes devem apresentar essa manifestação no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado.
a ausência ou intempestividade da manifestação não obsta ao andamento do licenciamento, né? Ou seja, tudo bem, então o órgão ambiental não vai parar, vai continuar, mas continua, assim, pelo menos na minha cabeça, e aí depois eu conto com a doutora Cristiane e os demais colegas aí para me dizer como é que se isso vai estar resolvido, mas assim, continuo preocupado quando chegar lá no finalzinho do licenciamento, na hora de dar LO, aí aparece a manifestação da unidade de conservação dizendo que é contra. Eu acho que a gente volta para os problemas de sempre. Mas, enfim, não me perguntem, porque eu não sei qual é a solução para isso. Talvez nessa possibilidade, e isso traz o decreto de se fazer convênios, né? Isso possa ser uma maneira preventiva, né, para evitar isso aí. Aqui a gente tem isso no parágrafo 5º, né, desse artigo, que vocês estão vendo aqui nesse slide. O INEA pode celebrar acordo de cooperação técnica com os órgãos intervenientes a fim de racionalizar o licenciamento ambiental, que eu estou entendendo que é uma maneira de evitar esse problema. Mas, assim, enfim, na minha experiência, é uma das coisas mais difíceis que tem é conseguir fazer um acordo de cooperação técnica com um órgão, por exemplo, o IBAMA, que não seja aquele acordo em que a gente entra com o trabalho e eles entram com a caneta, entendeu? Na prática é isso. O que apareceu na minha frente de acordo de cooperação com o IBAMA ou o ICMBio, eu sempre neguei, porque eu falei assim, não, eu não vou botar os meus técnicos para trabalhar para depois o IBAMA simplesmente emitir a licença. Isso eu não vou fazer, porque eu não acho isso faz o menor sentido. Então, está ali, tem uma possibilidade de solução, mas o dia a dia que eu acho que vai dizer como é que isso vai se resolver. Bom, estou vendo o Osmar, meu amigo, aí também balançar a cabeça. Osmar, um abraço aí para você. Obrigado pela prestigiar o evento aí. Você também é um cara que tem experiência enorme aí. Eu quero deixar tempo para vocês falarem aí. Então, vamos dar uma voada aqui. Aí a questão, né, ainda sobre isso, outros órgãos podendo se manifestar de maneira não vinculante, aí é outra história, né? Eu acho que aí fica mais tranquilo para o analista ambiental, se não concordar com a manifestação do órgão, pode conceder licença ou não conceder licença, porque a divergência é científica, né? Muitas vezes a divergência é científica, não é uma divergência de que um cara está do lado do bem e o outro está do lado do mal, né? Existe isso em todas as ciências, tá? Bom, eu acho que esse era o último tema, e também é um tema extremamente polêmico, que é sobre os empreendimentos considerados estratégicos, né? E assim, todo mundo que tem um pouco de experiência no órgão ambiental, seja estadual ou municipal, sabe o que a gente está falando aqui quando fala de empreendimento estratégico. E eu, particularmente, quem me conhece sabe que eu sempre fui favorável a se ter um tratamento diferente para empreendimento estratégico. Você tem que construir um hospital, tem que construir uma estrada, alguma coisa que tenha um retorno para a sociedade, para dar um exemplo, né? Certamente ele tem que ter um tipo de tratamento especial, né? Então, foi bom o decreto ter abordado isso, porque isso é um paradigma, as pessoas têm um pouco de medo de abordar isso, mas isso também, de certa forma, dá um pouco de tranquilidade, né, para o analista, no meu modo de ver, né? Os meus colegas analistas depois vão dizer se eu estou certo ou errado. Então, eu acho que trazer esse tema para o decreto foi importante, né? A questão só é de como você define o que é estratégico. E aí a gente entra. Meio ambiente é isso, gente. Meio ambiente, direito ambiental, não dá para se fazer como a gente faz direito civil, direito trabalhista, né, Cristiane e Talden? Se a gente quisesse moleza, eu falo para os meus alunos, se vocês quisessem moleza, vai direito do consumidor, vai trabalhar, vai defender as pessoas que querem se ressarcir da Oi, da Vivo. Aqui é direito ambiental, não tem moleza. Então, como é que a gente define o que é considerado estratégico, né? Então, o decreto, né, a proposta desse trabalho que foi feita por esse grupo de trabalho, enfim, ele trouxe essa solução aqui, que seria o enquadramento do empreendimento, né, em determinados critérios, né, critérios de enquadramento: impacto ambiental positivo, potencial de geração de empregos, potencial para fomento da economia, inclusão socioambiental da população local, potencial de incremento de arrecadação tributária do Estado do Rio, melhoria da infraestrutura. Quer dizer, são todos itens que, no meu modo de ver, o problema que eu acho que vai surgir disso aí, voltando a dizer que eu concordo com a ideia de se ter um tratamento especial para isso, é quando ele
estabelece a possibilidade de ter esses itens que a gente acabou de ler presentes em conjunto ou isoladamente. Eu acho que esse isoladamente ele vai criar uma polêmica muito grande e talvez enfraqueça o próprio instrumento, né? E a questão da competência ser exclusiva do governador, né? E aí o que eu trago para vocês aqui no que eu vou falar agora é Marcos Lima e a visão Marcos Lima das coisas, né? Eu acho que quanto menos poder autocrático a gente der para os nossos governantes executivos, melhor. Mas acabou ficando assim. Então, hoje, se você identificar que um empreendimento tem potencial de incremento de arrecadação tributária do Estado do Rio de Janeiro, por esse único item, ele pode ser considerado estratégico. Assim, analisando de forma grosseira, um posto de gasolina pode ser considerado como estratégico. E uma classificação, uma tabela de enquadramento diferente, né, do que a gente tem hoje. Eu procurei fazer um quadrinho aqui do que muda. Na verdade, basicamente, algumas nomenclaturas. Isso certamente também é um outro dever de casa que o pessoal do INEA vai estar fazendo para criar, definir melhor esses enquadramentos aí. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Mais uma vez, como eu disse, tem uma série de outros aspectos na lei que eu não abordei porque eu não quis fazer disso aqui uma apresentação de 2, 3 horas, mas tem questões sobre renovação de licença. Só para levantar a bola para o debate, prazos para o órgão licenciador, tá? Isso aí já também me posicionando, eu acho que isso muito, debati isso quando eu participei da Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental lá no CONAMA. Isso não serve para praticamente nada, assim como os prazos que os juízes têm para julgar os processos também não são respeitados. Acho que isso só confunde, joga uma pressão desnecessária e gosto de atribuir esses prazos para órgão. Primeiro, porque isso não vai gerar consequência nenhuma, não tem previsão de punição, enfim, essas coisas, para mim, entram no rol daquelas leis que não pegam. Desculpa aí, já sou eu já dando meu pitaco e me antecipando, não era essa a hora, agora é de vocês aí falarem. Eu vou abrir aí para os meus convidados aí que tiveram a paciência de me ouvir por tanto tempo, doutora Cristiane, doutor Talden. Vocês fiquem à vontade aí para fazer suas considerações e depois o pessoal aí, eu vou ficar aqui o tempo que for necessário para a gente debater, tirar as dúvidas que vocês tiverem. Tá bom, gente? Então, entrego aí a doutora Cristiane, por ser a dama aí entre Cristiane e Talden, então eu sempre sigo a regra do primeiro às damas. Cristiane, fica com o microfone aí, está contigo. Obrigada, Marcos. Parabéns pela exposição. Você colocou pontos realmente muito interessantes, suscitou dúvidas aqui, as quais, né, dúvidas e apontamentos, as quais eu compartilho. E é tanto assunto, né, tanta coisa que a gente não sabe nem por onde começar, né, em relação ao CELCA. Eu acho que grande parte do que a gente... Primeiro, eu acho que eu destacaria aqui pontos positivos do decreto CELCA. Eu acho que a questão das condicionantes, de ter deixado expresso, né, a relação das condicionantes com os impactos ambientais da licença, a gente avançou um pouco na segurança em relação a essas condicionantes. O aumento dos prazos de validade das licenças, eu destaco como importante, até mesmo em relação ao passivo ambiental, para a gente desengargalar, né? E assim, me parece que é uma realidade de qualquer órgão ambiental. Qualquer força-tarefa para analisar passivo é enxugar gelo, porque a dinâmica que a gente tem atualmente é uma dinâmica de rolo compressor de entrada de autorizações, né? Não só de licenças, mas de certidões, de autorizações. Então, esse combinado de prazos mais longos para as licenças ambientais, com um foco no pós-licença, também nesses estudos
Nossa, me fugiu a palavra aqui agora. Com o foco no pós-licença, com esse acompanhamento, eu acho que vem a ser uma nova visão do licenciamento ambiental, um novo olhar para o licenciamento ambiental. E, em relação aos empreendimentos estratégicos e sensíveis, a gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho, né, Marcos? Eu acho a iniciativa positiva, até mesmo como segurança para... Aí, nesse primeiro momento do meu olhar, né, sobre os estratégicos, eu acho que é uma segurança muito em relação também ao técnico. A minha experiência aí do outro lado do balcão, né, do órgão ambiental, onde eu pude ficar por 6 meses, a gente sempre tem aquela insegurança, assim, o que o Ministério Público, qual vai ser a próxima notificação do Ministério Público que vai achar que eu estou sendo passional, que eu estou dando preferência. E isso, quando eu vi essa proposta, na hora eu pensei no técnico, para se respaldar em relação a essas análises, né? Acho que o critério poderia ter sido melhor trabalhado e sem prejuízo, acho que a gente ainda pode avançar nesses critérios. A discricionariedade do governador, eu concordo contigo. Até durante o tempo que eu estive como subsecretária, a gente teve a oportunidade de circular, de fazer uma proposta que era até um decreto específico só para tratar de o que a gente chamava de empreendimentos estruturantes. Então, era uma proposta dentro já de toda uma gênese de programa de governo e que levava essa discussão do que seria enquadrado como estruturante, que aqui veio a ser chamado de estratégico, dentro dessas alçadas que já existiam, inclusive. Então, de fato, assim, acho que a gente ficaria um pouco mais seguro, embora mais burocrático, mas um pouco mais seguro do estratégico ser um estratégico dentro de contexto, né, com critérios um pouco mais detalhados. Esse é o meu ponto em relação a esses empreendimentos. E na renovação das licenças, eu achei também importante eu teria aqui, né, vários outros pontos para destacar, mas em relação à renovação das licenças, eu achei interessante a medida, porque a renovação de licença é outro gargalo que a gente vê também no órgão ambiental. Muitas vezes a gente fica aí com um tempo significativo, né? Claro que essa não é a regra, mas de fato existem renovações de licenças sendo analisadas há 8 anos, 10 anos. E o empreendedor, para ele, é sempre, aqui também falando agora na visão de advogada, né? É sempre um imbróglio, porque qualquer financiamento que você vai pedir, qualquer demonstração de conformidade, para a gente que está na área ambiental, é uma regra muito clara. Deu a entrada com 120 dias, prorrogação automática. Mas para um BNDES não é simples assim. Então, assim, normalmente era o kit, né? A licença vencida, a cópia do protocolo, a cópia da resolução CONAMA ou da norma estadual, né, que embasa essa possibilidade. E, eventualmente, a gente tem que estar perturbando o INEA e falar, olha, me dá uma declaração, porque só isso não está sendo suficiente. Né? Então, essa renovação expedida, que também vai demandar uma regulamentação, eu espero que minimize esse mal-estar, né, que é colocado para o empreendedor. Tem ainda também outros pontos assim, a serem destacados. Marcos acompanhou logo quando saiu o decreto CELCA. Eu fiz alguns vídeos, né, nas redes sociais comentando alguns aspectos. Aí eu falo de renovação de licença, né? Falo outro também da responsabilidade da área técnica e do empreendedor. Eu acho que também é um ponto muito positivo, como você ressaltou, de ter sido colocado expresso. E aí, também nessa responsabilidade, eu pego um gancho em relação aos aspectos da documentação, né? Você mesmo citou a certidão de uso e ocupação do solo, que de repente, lá na frente, a gente se depara com uma situação de irregularidade, que não era possível. A minha crítica em relação à certidão de uso e ocupação do solo não é nem propriamente quanto à averiguação da conformidade. Eu acho que, de fato, essa conformidade ela precisa ser aferida. A minha crítica é em relação assim, aquela exigência específica da certidão nos mínimos termos que está na CONAMA 237.
Então, eu já também falei nesse caso, às vezes o município do Rio de Janeiro, ele não expede essa certidão. Você tem um site da prefeitura que você entra, ele te dá lá os parâmetros de ocupação, e é uma situação interpretativa, que dá para fazer essa interpretação. Mas claro que o técnico fica numa insegurança absurda de fazer essa interpretação subjetiva. Então, ele quer uma certidão nos padrões exatos da CONAMA 237. Então, a gente fica num imbróglio. Até na sua gestão também a gente conseguiu avançar com a possibilidade do alvará, que já declara a conformidade, uma vez que só é expedido se de fato tiver com a conformidade, mas ainda assim a gente permanece naquele reducionismo da certidão exatamente do jeito que ela é pedida. Então, nesse ponto, eu acho que não tem problema deixar de pedir e o empreendedor comprovar a adequação locacional do empreendimento. Isso tanto pode ser comprovado nos próprios estudos ambientais, já que é uma informação declaratória, né? Não é ou você está adequado ou não está, ou é possível ou não é. Então, isso fica fácil de se comprovar dentro do licenciamento, essa comprovação feita pelo próprio empreendedor dentro dos estudos ambientais. E, para isso, a gente ainda tem a responsabilidade técnica, que já existia, e do empreendedor pelas informações formadas, né? Que já existia na nossa legislação, mas que foi aqui trazida com destaque, né, para o decreto CELCA. Então, acho que isso tende aí a reformular bastante esse rol de documentos exigidos pelo empreendedor. Outro ponto de positivo que eu também destaco em relação aos estudos ambientais, compartilho com vocês, e quem nunca, né, se deparou com um inquérito civil onde o Ministério Público fala, não tem estudo ambiental, não tem aí a rima. E aí a gente, advogado, a gente, órgão ambiental, me colocando no lugar de você, do público que está em parte aí com a gente, responde para o Ministério Público, fala, não, tem estudo sim. E ele fala, não, mas não tem aí a rima. Não, mas tem estudo. E aí, se não tem aí a rima, não tem nada, né? Não quer dizer que não foi adequado. E isso se depara muitas vezes pela tão famosa Resolução CONAMA 01 de 86, que trata do EIA, quando os outros tipos de estudo, eles são tratados de forma contextualizada com o assunto. Então, a gente pegar no licenciamento de eólicas, tem lá um relatório simplificado das eólicas. Então, para eólica, eu sei que pode, né? Porque tem aquela resolução específica. Mas qualquer coisa diferente disso, a gente fica no limbo se o estudo de fato é válido, se o estudo de fato, aquela nomenclatura existe, se é possível ou se não é. E que muitas vezes para a gente que está na área ambiental é uma coisa orgânica, mas eventualmente para quem está de fora, isso gasta uma energia absurda, né? Para a gente comprovar que não é o fato de que não teve EIA, não significa que não teve nada, e que o que teve, de fato, contemplou aqueles impactos. A gente fica o tempo todo assim, vulnerável a ter que fazer uma contraprova. Então, estabelecer quais são os estudos possíveis, né, quais são os estudos possíveis de serem pedidos e deixar aberto para complementação desses termos de referência, conforme as peculiaridades, é uma segurança absurda para quem está do lado de fora. E até porque, acho que a Mariana também comentou nesse assunto, ela falou do compilado, né? Muitas vezes a gente não sabe, minimamente eu sei pelo rol do IARIM, que impacto físico, não sei o quê, mas um estudo de dispersão atmosférica. Eu trabalho com direito ambiental há anos, e eu fui me deparar, e eu não sabia que isso existia, porque eu nunca tinha lidado com um empreendimento que dependesse. Até que um dia me falaram, estudo de dispersão atmosférica, eu falei, o que é isso? Né? O que vocês pedem? Aonde está escrito isso, né, Cristiane? Que a gente que é advogado quer saber onde está escrito. Está na Constituição? Exatamente. Eu falei, caramba, que estudo de dispersão atmosférica? Ele é cabível em quantidade? Eu comecei a raciocinar. Eu falei, cara, todo empreendimento que eu ajudei, será que eu assessorei? Será que tinha que ter tido esse estudo e eu não tinha? Porque a gente não tem a menor noção. Então, acho que é muito positivo. E o Rio de Janeiro sai na frente de novo, regulamentando os estudos cabíveis, os estudos possíveis, ainda que deixem aberto, né, essa possibilidade de complementação no termo de referência. Segurança jurídica para o empreendedor, segurança jurídica para o órgão ambiental e também
um esclarecimento de que para o Ministério Público a gente evitar essas notificações. E já caminhando para o fim aqui, né, muito rapidamente, os pontos que eu destacaria, acho que a gente vai ter muito trabalho agora, e eu estou muito assim, preocupada e ansiosa com o pós-CELCA. Então, temos muito a tratar. Eu acho que vai, além das resoluções, né, dos estudos ambientais que devem sair em breve, mas uma revisão da CONEMA 42 e da resolução INE 53, da abrangência dos impactos ambientais. Isso vai impactar diretamente nos municípios, o que é delegável, o que não é delegável, o que é delegável não mais, né? Mas o que é de competência do município ou não. Mas os municípios, eventualmente, revisarem as suas legislações e incorporarem esses novos instrumentos do CELCA, e a gente tem muito trabalho aí em relação aos pontos que vão ser regulamentados pelo CELCA. E eu também estou super curiosa para escutar os técnicos do INEA que estão aqui com a gente para darem essa notícia aí e um pouco desse feedback, desse background de como é que está sendo essa discussão em relação às regulamentações. Tá, Cristiane, obrigado. Doutor Talden, por favor, fala e me interrompe logo, porque se deixar, eu fico aqui falando. O tema é muito cativante, né? E bom, eu tenho debatido sobre essa questão das tendências do licenciamento ambiental, né? Porque, enfim, sempre escrevo, pesquiso, né? E eu achei interessante porque eu poderia ter participado, porque na época em que a minuta do decreto foi disponibilizada, eu tive acesso, mas efetivamente eu não participei, né? Até cheguei a olhar, tal, cheguei a discutir com algumas pessoas, mas enfim. Mas depois, ao ler o decreto, eu me surpreendi porque várias discussões que estão sendo feitas foram absorvidas no âmbito do decreto, né? Eu vou falar aqui de maneira bem objetiva, né? Então, por exemplo, essa questão da virtualização do processo de licenciamento ambiental, que, claro, já é um processo que o INEA já tinha iniciado antes, mas que, inquestionavelmente, o decreto dá essa abertura, né, na medida em que disponibiliza canais eletrônicos, tanto de início de processo, como de esclarecimento, como de acesso a informações, etc., né? Então, isso entra dentro da ideia de virtualização do processo de licenciamento ambiental, né? Aí tem também aliás, essa própria questão aí do Covid, né, da regulamentação da audiência pública virtual, já vem como um desdobramento disso também. Era algo que, mesmo sem o Covid, era questão de tempo isso acontecer. Isso já vinha sendo discutido, não só no Rio de Janeiro, como em outras cidades. A questão das mudanças climáticas, né, como eu falei, o Rio de Janeiro saiu na frente e coisa e tal. Mas olha só, essa questão que você falou logo no início, Marcos, da desoneração do licenciamento ambiental, de você trocando em miúdos, né, passar a bola para um empreendedor. Então, ou seja, você não ter licenciamento, prazos tão curtos do licenciamento ambiental, que é o que o decreto valoriza, né, estabelece e valoriza, a Cris falou isso. Mas, por exemplo, o órgão ambiental pedir um relatório, um monitoramento a cada 6 meses, a cada 1 ano, claro, vai variar de acordo com a atividade. Então, de certa forma, ele está se desonerando e passando a responsabilidade, passando a bola para o empreendedor ou um consultor independente que está cadastrado no órgão e que tem aquela responsabilidade e que, se errar, não só vai responder civilmente, criminalmente, mas no âmbito do próprio órgão ao qual ele está cadastrado, inclusive no âmbito do seu órgão profissional, né? no CREA, no CRBio, na OAB, enfim. Então, essa é uma tendência bem importante, né? Outra tendência, eu fiz um artigozinho há 2 anos atrás, há 2, 3 anos atrás, no Conju. Na verdade, foram 2 artigos intitulados Tendências do Licenciamento Ambiental. Então, várias dessas tendências foram incorporadas nesse decreto. Por quê? Não era porque eu adivinhei, não era uma questão de mãe de nada, porque era uma coisa que era discutida nos eventos, com os especialistas, era uma coisa também fruto de observação empírica, né? Então, eu acredito que mandou muito bem o decreto quando ele previu
especificamente essa questão da participação dos chamados órgãos intervenientes, que a gente sabe é um motivo de preocupação. Você falou sobre isso, né? Agora já no final da sua fala, né? E eu entendo o seguinte, que em razão da lacuna da lei complementar, que a única referência a isso é dizer que a participação ela não é obrigatória, aliás, ela é obrigatória, facultar a participação, mas o conteúdo ele não é vinculante, né, que isso aí também é relativo, né? Mas a ideia de estabelecer um prazo é muito importante. Agora, o órgão interveniente ele tem de ser notificado pelo órgão ambiental e tem de ter acesso ao processo. Então, hoje em dia, com esse crescimento dos chamados canais virtuais de participação e governos, etc., né? Então, seria interessante um canal direto do órgão ambiental, com a FUNAI, com a IFAM, com o Ministério da Saúde, enfim, com os órgãos relacionados com os municípios e dizer, está aqui a disponibilidade, né, da íntegra do processo de licenciamento ambiental desse empreendimento. A partir da sua confirmação, você vai ter 60 dias para se manifestar. Evidentemente, diante de um fato superior, de uma informação de maior relevância, esse prazo, excepcionalmente, poderá e deverá ser dilatado, né? Mas eu, particularmente, achei muito importante, exatamente dentro dessa ideia de simplificação do licenciamento ambiental. Então, dentro do decreto, e aí a sua fala em relação à certidão de uso e ocupação do solo, a gente sabe que a resolução 237 exige a certidão, embora não necessariamente com esse nome, e a lei de uso e ocupação, a lei de liberdade econômica, tirou essa exigência, né, à medida em que só pode se exigir certidões que forem expressamente exigidas por lei. Então, eu entendo que, por lei, nós não podemos mais exigir a certidão de uso e ocupação do solo, a não ser que haja uma lei municipal ou estadual nesse sentido, né? Normalmente não há, quase nunca há. Bom, aí a questão fática, né? Ok, tudo bem, isso é uma análise jurídica, mas aí não vai prejudicar a qualidade do licenciamento ambiental? Em princípio, não, mas é possível, né? É possível. Primeiro, que o zoneamento da cidade presume-se que, pelo menos como regra geral, o órgão ambiental ele deve ter acesso a essas informações, né? Já que estão no plano diretor, em anexos, em lei de uso e ocupação do solo, etc., né? Mas a grande questão aí é o seguinte, que o decreto estadual trabalha muito isso, a ideia de você desvincular as esferas de responsabilidade, certo? Então, aí entra a questão da SPU, entra a questão mencionada no próprio decreto, que é a questão da própria dominialidade, né? A questão da própria dominialidade do terreno, que eu sei que é algo muito polêmico, né? Mas enfim, deixa eu terminar a fala em relação à certidão de uso e ocupação do solo. Então, o que é que acontece? Da mesma forma que existe o licenciamento ambiental, existe o licenciamento urbanístico. Para se construir, para se demolir, para se reformar, há que se fazer também o licenciamento urbanístico. E a licença urbanística, seja no formato de alvará de construção, de reforma, de funcionamento, de demolição, etc., ela é que dá direito a construir. A licença ambiental não dá direito a construir, em hipótese alguma. Ela, por si só, não dá direito. A gente sabe que a resolução 237 do CONAMA faz referência a esses outros atos administrativos ambientais, outorga, autorização de supressão vegetal, etc. E outros que não são atos administrativos ambientais, mas são relacionados. Então, por exemplo, para eu ter um posto de gasolina, eu preciso da autorização da ANP, o posto de petróleo também. A atividade minerária, eu preciso da chancela do DNPM, né? E por aí vai. Então, esses atos, eles são exigíveis de forma acumulada, certo? Então, só a licença ambiental não vai me dar direito a nada. E aí a gente se depara com aquela seguinte situação. Às vezes a prefeitura demora 6 meses, às vezes demora 1 ano para conceder uma simples certidão de uso e ocupação do solo. Muitas vezes tem prefeito que pede compensação ambiental do artigo 36, cap da lei do SNUC, né? Tem prefeito que quer uma praça, que quer não sei o quê, enfim, um monte de coisa para conceder uma simples certidão de uso e ocupação do solo, que deveria ser gratuita por força do que determina a própria Constituição Federal, né? Então, o que é que acontece? Você torna independente essas esferas. E aí, eu estava conversando com... Eu peço perdão até por meu computador estar com probleminha, eu estou fazendo
do iPhone, né? Exatamente para poder simplificar a questão, né? Então, o que é que acontece? Eu estava conversando com um amigo que, veja só, ele está tirando uma licença, uma concessão de lavra do Ministério das Minas e Energia. Olha que coisa interessante, Marcos. Então, ele deu entrada, ele tinha a licença ambiental válida. 2 anos depois, o ministro das Minas e Energia faz um despacho interlocutório dizendo, ó, mas essa licença ambiental está vencida, eu não posso analisar. Aí ele junta a licença válida. A atividade sempre esteve licenciada, mas aí ele junta a licença válida. Aí 2 anos depois, o ministro das Minas e Energia diz, ó, tá... Enfim, isso aconteceu 4 vezes, certo? Então ele vai renovando e aí o ministro das Minas e Energia não analisa a concessão de lavra e aí dá tempo da licença vencer, entendeu? Então, assim, o raciocínio seria, por que ele não concede essa bendita concessão de lavra de uma vez? E é óbvio que o empreendedor, ele para poder operar, ele vai ter que ter a licença ambiental também, não só a questão da NM, né? Então, a ideia é essa, ele pode ter as duas coisas e deve ter as duas coisas de maneira independente, e uma coisa é acumulada com a outra. Então, em princípio, eu não vejo o menor problema na desexigência da certidão de uso e ocupação do solo, certo? Da mesma coisa a SPU, eu entendo que isso pode ser exigido no momento seguinte, e a grande questão que se fala é exatamente essa questão seguinte, olha, eu não tenho que juntar a escritura, eu não tenho que provar que eu sou proprietário da área ou que eu tenho a regularidade fundiária da área, que eu aluguei, que eu arrendei, enfim, que eu pedi emprestado, né, entre aspas, né? Então, isso está previsto no decreto, certo? Existe uma tendência nesse sentido do licenciamento ambiental. O IBAMA, hoje em dia, já não observa isso. Tem alguns estados, minoritariamente, que também não observam isso, certo? Eu sei que é algo muito polêmico, porque tem gente que diz, poxa, quer dizer que licenciaram um hotel no meu terreno e eu não estava sabendo de nada? Né? E se o cara começar a construir? Não, porque no Brasil a insegurança é muito grande, então o cara vai começar a construir com base apenas na licença ambiental. Enfim, então tem muito si pelo meio, né? A questão é a seguinte, é que para poder construir, ele tem que fazer uso do licenciamento urbanístico, da licença urbanística. Então, pelo menos a princípio, eu vejo como uma coisa positiva a gente tentar desvincular esses procedimentos, porque, sem dúvida, o licenciamento ambiental ficará mais célere. São inúmeros os casos em que se para tudo por conta de uma certidão de uso e ocupação do solo que, de maneira absurda, a prefeitura não concede. A CRIS tem um trabalho maravilhoso sobre certidão de uso e ocupação do solo. A certidão de uso e ocupação do solo tem um caráter meramente declaratório. É para dizer o que está na legislação. Apenas isso. Então, ninguém tem que inventar a roda. Não sei por que essa demora toda, né? Então, pelo menos em relação à certidão de uso e ocupação do solo, eu vejo como uma excelente iniciativa desvincular isso do licenciamento ambiental. Essa questão da manifestação dos órgãos intervenientes, só para retomar, eu acho que tem que ter um prazo. Agora, eu acho que os órgãos têm de ter um canal de comunicação entre si. E aí a gente esbarra naquele velho problema que o Cisnama nunca virou um sistema, ele nunca virou o que ele é, ou pelo menos o que ele nasceu para ser. Não existe essa comunicação. Então, os órgãos não atuam de maneira integrada, não trocam informações. Então, você tem a suspensão de prazos, a adoção de procedimentos que podiam ser uniformes no país todo. E não é, porque o Ministério do Meio Ambiente não encampa a figura do Cisnama, certo? O IBAMA também poderia suprir essa lacuna. Então, de fato, a gente precisaria dessa troca de informações por meio de um canal eletrônico, né, Marcos? Então, eu acho que o decreto mandou bem, certo? E vejo, obviamente, tem coisa que vai demorar um pouquinho, né, para sair do papel. Eu acho até, a única coisa que eu lamento é que é um decreto. Então, o próximo governador pode mudar, né? Facilmente. Eu acho que deveria haver um trabalho para se transformar isso em lei, mas eu acho que o Rio de Janeiro mandou muito bem. Acho que o Rio de Janeiro faz jus a essa vanguarda, né? O direito ambiental brasileiro, ele tem o DNA carioca, né? Quero destacar isso, e aí eu posso falar com muita naturalidade, porque eu não sou carioca, nem moro no Rio, né? Apenas tive uma breve passagem, né? Então é isso. Então, Marcos, eu vou ficar aqui acompanhando o debate, né? Agradeço, mas o que eu quero dizer é o seguinte, aqui, em resumo, é que o decreto pode ter um ou outro ponto questionável, é natural,
mas até mesmo essa questão da prioridade, certo? Que é algo que eu acho que o decreto poderia ter focado mais na questão da infraestrutura. Eu acho que os empreendimentos de infraestrutura e grandes geradores de emprego, eles devem ter prioridade, sim, na sua análise, por uma questão até de interesse coletivo, interesse público primário, né? Então, eu acho que o órgão poderia ter sido mais claro, certo? Sei que há um poder muito grande para o governador, no caso das atividades do poder executivo, mas essa questão do cadastro é muito interessante. E eu acho isso deveria ser copiado, certo? Pelos demais órgãos ambientais do Brasil todo, né? Bom, então, devolvo a palavra, agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Fica à vontade aí. A sala está contratada até 5h30, então... Eu vou, então, já que vocês demoraram, eu vou falar só um negócio que eu estava aqui quando a Cristiane falou sobre o negócio da renovação de licença, né, e o tempo e tal. Eu queria dizer um negócio que sempre fica na minha cabeça. Primeiro, assim, se o pós-licença funcionasse, gente, a renovação de licença era um negócio que não precisava nem existir, assim, praticamente, porque se o órgão ambiental tivesse realmente o controle sobre as atividades que estão em andamento, né, que estão em operação, e tivesse, vamos dizer, indo lá numa frequência razoável, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, seja lá o que for, a renovação de licença era a coisa mais simples do mundo. Era o cara assim, já até conhecido pelo analista ambiental. Assim, você vai lá, nos últimos 10 anos você foi lá 50 vezes na minha fábrica, ele pode dar a licença, renovar a licença num piscar de olhos. Então, assim, tudo se resume àquela coisa. Tira o peso do licenciamento, tira o peso e tira o recurso humano. E põe o recurso humano no pós-licença. Porque os danos ao meio ambiente acontecem depois da licença dada, não é antes. É só depois que a pessoa está operando. Enfim, com a palavra aí, doutora Maria Helena Chianca, muito prazer ter você aqui. Que bom que você conseguiu dar uma escapada aí da vida profissional e de mãe recente aí também para prestigiar. Olá, Maria Helena. Estou aproveitando para mandar um beijo. Oi, pessoal. Muito bom ver. Bem, o evento foi ótimo. Foi bem esclarecedor, até retomando todo o aspecto. Cris, Talden, Marcos, vocês todos falaram muito bem. Para falar a verdade, eu estava aqui me coçando, porque, como o Marcos colocou, eu queria muito saber como é que está a implantação de diversos aspectos do decreto que nós sabemos que o INEA vai ter que colocar no site, instrução técnica, cadastros que vão ter que ser criados, uma série de ações que precisam ser feitas para que o CELCA, de fato, consiga acontecer, né? E funcione bem. Então, eu tô aqui me coçando. Mariana, você não vai falar? Mariana, Marquinho, Cauê, Isso. tem um monte de gente que pode licença. Muito bom ver o rosto de todo mundo, matando saudade. Saudade, Maria. Faz tudo. Então, eu posso falar um pouquinho, sim. Esse período até que a gente está em isolamento tem sido bom, porque a gente sai um pouquinho da rotina operacional, né? E aí a gente está podendo avançar em alguns pontos que seriam essenciais e que talvez, se a gente estivesse no dia a dia normal, talvez a gente não conseguisse avançar a tempo do dia 24 de maio, que é quando a gente quer botar o decreto em pleno funcionamento, né? O INEA, ele instituiu um grupo de trabalho e num primeiro momento, ele tá coordenado pela nossa área de TI, especialmente porque, além de tudo, tem uma modificação muito grande de sistema, né, para que o CELCA possa funcionar, até porque tem instrumentos novos e especialmente a LAC, que é o objeto de maior desejo por quem está do lado de fora, mas de maior preocupação nossa internamente, né? Eu hoje estou gerente lá de pós-licença, né? Então, mais do que ninguém, talvez eu esteja, eu e a equipe, o Marquinho está aí, o Cauê também, pensando nas preocupações e nos desdobramentos dessa LAC, especialmente, porque se a gente for pensar hoje, como o Marcos levantou, né?
você coloca os documentos lá e vai sair uma licença sem nenhum tipo de vistoria e nem mesmo uma checagem. O que a gente está se preparando internamente, né? O pós-licença ele vai começar imediatamente após esse botão ser apertado, né? Então, a gente está preparando a equipe, tudo aquilo que a gerência de atendimento antes fazia, né? De a checagem de documentos para a autuação do processo, isso agora vai ser feito após a emissão da LAC, né? Então, é uma licença que já vai nascer pós-licença, né? Então, a gente está escalando, estamos fazendo um trabalho que deve ficar pronto nessa semana ainda, que é as atividades que vão entrar na primeira batelada, tá? Porque também vão precisar ser regulamentadas. A LAC, como o doutor Talden estava colocando, né? Muito bem colocado, inclusive é o que eu sempre defendo. A LAC não é uma falta de licenciamento. A gente está pegando atividades que a gente conhece o funcionamento, conhece os principais impactos e, portanto, a gente consegue, inclusive, elencar uma série de condicionantes de licença padrão para elas, né? Então, não é que a gente esteja deixando de licenciar, mas os impactos eles são conhecidos, né? E aí a equipe de pós-licença do INEA se preparando, então, para que, ao apertar desse botão, a gente possa ter um olhar para todos eles, né? Um olhar até maior do que o que a gente faz hoje, né? Porque, historicamente, pós-licença ele é muito visto como vistoria, né? E a gente até vai ter que mudar um pouquinho isso, porque além da vistoria, a gente vai ter uma análise documental também, porque as pessoas não estão acostumadas a isso, né? Eventualmente vai ter erros e eventualmente vai ter espertezas, muito entre aspas, mas é isso que na prática a gente sabe que acontece, né? Então, os consultores, eu não sei exatamente a totalidade do nosso público aqui, tem muito advogado, mas a gente está preparando para um primeiro filtro de rastreabilidade da análise documental e depois uma análise da performance da atividade depois do desenvolvimento da licença emitida. Eu falo muito que assim, eu sou técnica, né? Não sou advogada, mas se a gente for pensar bem, uma licença tem 180 dias para ser emitida no papel, né, legalmente, e depois ela tem a validade de 5 anos até 10 anos. Então, de fato, o risco de um dano estar acontecendo no meio ambiente é depois da licença emitida, né? Então, realmente, o INEA está nesse olhar atualmente no pós-licença. Tem outras regulamentações que a gente está trabalhando, a Cristiane perguntou sobre a revisão da 52 e 53, Cris, a Dilan está trabalhando nisso, tá? Tem muitas incoerências desde o tempo que eu estava lá na Dilan, o Osmar trabalhava comigo também, tem as NOPs 9, né? Osmar 9, 10, tem outras inconsistências com relação à extração, então a Dilan está trabalhando nisso, e o grupo de trabalho está trabalhando especialmente na CONEMA 42. E por que a CONEMA 42 é muito importante, né? Ela, quando foi editada, ela trouxe para o interior da norma muito da visão do que a gente tinha antes da Lei Complementar 140, né? Se a gente for pensar, a CONEMA 42 ela tem uma visão paternalista do tempo que a gente trabalhava com os municípios por delegação de convênio. Só que nessa ocasião a competência era estadual, né? Então o Estado, para delegar uma competência minha a um município, é natural que eu queira saber se aquele município tem estrutura, se aquele município tem técnico, como aquele município está trabalhando, porque de fato a competência é minha e eu tô delegando ela para alguém. Depois da Lei Complementar 140 e a competência passando a ser municipal, o Estado não teria que ter necessariamente essa visão paternalista dos processos que são de competência municipal. E a gente ainda continua atuando dessa forma, né? Então, a revisão da CONEMA 42 está sendo feita nesse olhar para que a gente estabeleça de uma forma mais objetiva o que é considerado impacto local, e o CONEMA vai determinar isso, e um grupo de atividades que sempre será municipal, a menos que o município levante o braço e fale assim, opa, peraí, mas eu não tenho quadro técnico, eu não tenho conselho, eu não consigo hoje cumprir aqueles requisitos que estão definidos na Lei Complementar 140, mas é o inverso, não é o Estado indo em direção a uma visão paternalista com o município, é o município com as suas competências e ele levantando o braço para dizer, olha, eventualmente eu não consigo cumprir os requisitos, me ajuda aqui. Tá? Então, a CONEMA 42 está sendo revista com esse olhar. Tem outras regulamentações que a gente está trabalhando
ainda para que o CELCA possa operacionalizar. Então, tem a resolução dos estudos ambientais, que eu estava falando antes, né? EIA-RIMA, todo mundo conhece, esse DAR é um instrumento novo, a gente está elaborando para todas as atividades sujeitas à LAC, mas a gente gostaria que ficasse claro para quem está do lado de fora o que são esses outros estudos que cabem para qualquer outra licença expedida pelo órgão, que são, eu esqueci até o nome agora, é EAC, que eu já esqueci o que significa essa sigla, mas é um compilado do estudo de análise de risco, do estudo de pressão atmosférica, do estudo de ruído, todos os estudos que o INEA corriqueiramente pede para tipologias específicas e em determinados momentos do seu licenciamento, eles vão estar listados ali. Então, vai ter uma regulação específica para os estudos ambientais. Ninguém perguntou e não apareceu aí para mim na apresentação do Marcos como dever de casa do INEA, mas também tem a questão da análise dos custos dessas licenças novas, que a gente também está trabalhando numa regulação específica. Eles não existem, né? Então tem uma norma, NOP INEA 02, que determina os valores do custo de análise dessas licenças, então a gente também está trabalhando. Enfim, está sendo um período que o corpo técnico está bem mais direcionado à produção normativa para regular o decreto, está todo mundo muito pressionado e ansioso para que no dia 24 de abril, né, a gente possa lançar o CELCA operacional e que a sociedade possa perceber um avanço, né? E aí eu já não me lembro mais se eu respondi todos. Eu tinha feito uma anotação aqui desses deveres de casa do INEA, mas eu já não estou me lembrando se eu respondi. Aí, o Marcos Lima, se você